Olá, nós estamos recebendo aqui nessa tarde o pastor Ronilson Lopes, um dos pastores da Igreja Metodista Central em Belo Horizonte. O pastor Ronilson é o coordenador do Ministério com Surdos, Emanuel, lá em Belo Horizonte. E ele vai fazer uma viagem missionária, dando tudo certo. Muito obrigado, pastor, pela essa visita. Eu que agradeço a todos vocês também pelo Expositor Cristão, que sempre tem nos apoiado, tem divulgado, né, tem sido parceiro nosso nesse desafio, né, a nossa Igreja Metodista no Brasil. Mas antes da gente falar um pouquinho dessa viagem missionária, pastor, a gente queria até explicar para as pessoas que estão nos assistindo como que funciona esse ministério com surdos lá na Igreja Central de Belo Horizonte, com quantas pessoas o senhor começou e como que está o ministério hoje? Bom, nós chegamos na Igreja Metodista em 2012, não é? A gente tinha, eu sou psicólogo, então eu tinha na minha sala, no meu consultório, uma célula com 8 surdos. E então nós estávamos pedindo a Deus para que Deus nos abrisse uma porta para que os surdos pudessem reunir no centro da cidade, um lugar mais centralizado. Aí eu fiz um projetinho, né, para a igreja, na época eu estava na Igreja Batista Central, aí eu fiz um projeto central de surdos. E nós colocamos então em oração, em 2 meses de jejum, para que Deus pudesse abrir uma porta. E então Deus começou a mostrar à Igreja Metodista Central que havia feito uma revitalização na igreja, uma reforma, e havia um muro, e ela quebrou o muro e fez uma escadaria saindo para a rua. E ali Deus falou comigo que Deus estava abrindo uma porta, né? E até eu falei assim, mas como, né? A Igreja Metodista, será que vai permitir a gente fazer um trabalho lá? Interessante que a Igreja Metodista em Belo Horizonte, na pessoa do pastor Welles Nascimento, que é o pastor, né, titular, ele tem um coração muito aberto para o trabalho missionário, para a igreja, ele é a pessoa que dá oportunidades. E quando eu me apresentei, eu fui lá, convidei minha esposa para visitar a Igreja Metodista, e justamente quando eu cheguei lá era o dia da inauguração, onde havia uma festa, o bispo, todo mundo lá. Aí nós chegamos no dia certo, ou seja, Deus nos conduziu no dia certo, depois de 2 meses de jejum, que Deus falando que estava abrindo uma porta, e essa porta ele estaria abrindo ali, né? E a gente foi então visitar num dia aleatório e chegou no dia 18 de novembro, no dia da inauguração, com bis e tudo mais. Assistimos o culto e ali ele convidou o pessoal para um almoço que teria após o culto, e ali Deus me mandou fala com ele do projeto. Aí eu apresentei para ele o projeto central de surdos com o objetivo de usar o templo para fazer um trabalho com surdos lá, né? Mas na verdade Deus mudou a história, né? Deus nos levou para a Metodista e com 8 surdos nós iniciamos numa sexta-feira, depois do dia 18 nós iniciamos numa sexta-feira, aí na sexta-feira começamos com 8 surdos. E os surdos então começaram a espalhar para os outros, né? Que a gente estava reunindo na Igreja Metodista e começou a dar endereço. Aí na outra sexta-feira já tinha 15, aí na outra sexta-feira 20, 25, aí começou aquele movimento dos surdos na igreja. Porque eles próprios vão se comunicando entre Exato, eles, né? Exatamente. E como a gente já tem um trabalho há anos lá em Belo Horizonte, já tenho 34 anos, né, que a gente trabalha com surdos, e eles então falaram, o pastor Ronilson está lá na Metodista, e começou a divulgar, a gente começou o trabalho ali, né? E então nós iniciamos com 8, já na inauguração no dia 16 de fevereiro, que a gente esperou para ver se era um oba-oba, né, um chegar de surdos assim. E de repente, em dia 16 de fevereiro, nós iniciamos a inauguração do Ministério, como aniversário do Ministério, primeiro dia, né? Vamos inaugurar dia 16 de fevereiro. Nós já tínhamos 45 surdos, membros da igreja. Praticamente uma comunidade, né? Uma comunidade. E daí, de lá para cá, a gente foi trabalhando a evangelização, a valorização da cultura surda, a inclusão social dos surdos na igreja. Então os surdos eles foram chegando e tendo a oportunidade, né? O pastor Wesley Nascimento nos ofereceu um espaço que é o salão social da igreja. Então é um local assim bem gostoso, aconchegante, onde tem um salão com um teatro, cortina, uma cozinha. Então assim, tudo dentro da cultura surda, que o surdo gosta dessas coisas, né? Então sempre depois do culto a gente oferecia um lanche, tá? E até hoje, já faz 4 anos, né? Vai fazer 4 anos, fez 4 anos, 5 anos agora, ano que vem, que nós estamos lá, e hoje nós somos membros da igreja que passaram a batizar 155 surdos.
É uma missão, né? E a gente percebe que é só a gente colocar os dons para Deus que Deus abre portas, assim como você testemunhou, né? Pastor, e aí o senhor agora, né, recebeu esse convite, a missão foi tão de Deus que agora está além das fronteiras. Como é que é essa história? Olha, rapaz, ano passado, Deus colocou no meu coração de promover um encontro internacional da cultura surda, em Belo Horizonte. E eu entrei na nossa igreja metodista nos Estados Unidos, na United Methodist Church, né, que é a igreja unida, e eu então fiz um pedido, né, para um coordenador sobre o nosso trabalho, mostrei vários vídeos, mostrei o nosso trabalho, me apresentei como nós somos membros da igreja mãe, né, aqui no Brasil. E ele se interessou e eu pedi para ele se havia a possibilidade de enviar um pregador, um pastor surdo metodista para esse congresso internacional. Aí ele entrou em contato com um pastor da universidade lá de Washington, D.C., que é chamada Gallaudet, que é a única universidade no mundo para surdos. E esse pastor é capelão lá, metodista dentro dessa universidade e também professor lá dentro. Ele é surdo, PhD, cara muito fera. Aí ele ficou de vir, né, para ser o preletor. Mas 2 meses, 3 meses antes, a mãe dele faleceu. Então, como a mãe dele faleceu, aí esse coordenador, né, chamado Thomas, o Thomas, então, estava procurando uma outra pessoa, ele falou assim, mas como eu não, ele está muito em cima, eu mesmo resolvi ir, né, para a palestra. Aí veio o Thomas, uma intérprete do American Sign Language, porque é uma outra língua, a língua de sinais americana, que a língua de sinais brasileira não é a mesma. E também veio um outro surdo para trabalhar a cultura surda e uma outra surdo da primeira igreja de surdo dos Estados Unidos, lá em Baltimore, que é uma igreja centenária, né? A primeira igreja de surdos metodista nos Estados Unidos. Ela é regente de coral, uma surda, e ela viu também os vídeos e ficou sabendo que o Thomas viria e ela se prontificou, né, para vir estar conosco. Então vieram 4, fizeram o trabalho em Belo Horizonte, ficaram encantados com o trabalho nosso aqui, com a seriedade do trabalho no Brasil, da Igreja Metodista, como que ela está resolvendo, realizando. Eles primeiro vieram conhecer o trabalho e agora... Vieram, fizeram então o congresso e aí nós estendemos para o Rio de Janeiro, como eles queriam conhecer o Cristo Redentor, Pão de Açúcar e ir embora do Rio. Eu falei assim, mas já que vocês vão para o Rio, será que nós não teríamos condições de expandir um pouco esse seminário para os surdos do Rio, conhecerem vocês? Falei, não, claro, tal. Aí nós conseguimos, através do pastor Clóvis Paradella, né? Um homem bem articulado. Aí ele conversou com o pastor do Catete, na época, né? E o pastor, então, topou. E nós fizemos lá no Catete o encontro também. Fizemos em Belo Horizonte e no outro final de semana foi feito no Rio de Janeiro. E a partir daí, então, ele viu como que a carência do Ministério Consul aqui, as dificuldades, aí ele nos convidou agora para participar do Congresso Mundial de Missões com Surdos, que vai ser lá em Dallas, né, no Texas. Nós já temos um pastor, pelo menos, que é o pastor Enoque, que ele foi nomeado aí para pastoral, né? Pastoral da inclusão, né? Isso mostra um pouco também da nossa igreja, que ela é inclusiva, né? Que exatamente. Ela é aberta para todos, né? E eu queria que você comentasse também um pouquinho dessa pastoral, né? Que é uma designação, uma nomeação aí pelo Colégio Episcopal. E ela não é somente para surdos, essa pastoral, ela engloba todas as pessoas com deficiência. Então, para nós, essa pastoral ela é muito importante, porque a Igreja Metodista ela está vendo que, até mesmo com a chegada do Ministério Emanuel há 4 anos, e esse despertar, né, desse público que estavam à margem da sociedade, que fala uma outra língua, que não sabe se comunicar e não tinha espaço na nossa igreja. Hoje a nossa igreja é uma referência mundial, porque segundo o Thomas, surdo, ele falou que a nossa igreja metodista em Belo Horizonte é a maior igreja metodista de surdos do mundo. A segunda está no Quênia, com 122 surdos. Ou seja, nós já ganhamos uma visão nacional, mundial, e agora com a Secretaria de Inclusão Social, que é para pessoas com deficiência, e a pessoa que está coordenando, você disse muito bem, é o pastor Enoque, um homem super capaz. E né? É uma pessoa cega, eu acho que o colégio acertou, porque tem que colocar uma pessoa, né? E mais do que acertou, né? Vamos dizer assim, ele é a pessoa que... É a pessoa que articulou essa secretaria. Ele fez a proposta, já tem muitos anos que ele está batalhando sobre isso aí. Eu creio que o Ministério Emanuel veio, então, dar uma
Um upgrade. Upgrade, né? Para que a secretaria saísse, sim, né? Sim. Então eu creio que vai valer a pena, né? A gente está agora reunindo para a gente definir, né? Como que seria, como que vai ser essa secretaria, ele como coordenador, e nós vamos então apoiá-lo no que for necessário. Então a secretaria ela vai abranger cego, surdo e também as pessoas com deficiência, como cadeirantes, síndrome de Down, né? As pessoas que têm outras deficiências também. Então é uma secretaria inclusiva, onde a nossa igreja metodista está agora tomando, né, essa frente, junto também às pessoas excluídas, porque a nossa igreja, ela tem um sangue, né, o DNA de John Wesley, né? Sim. E a igreja metodista, ela tem isso no seu sangue, o amar e o acolher as pessoas com necessidades especiais. Verdade. E o nome do ministério é Emmanuel, Deus Conosco. Deus Conosco. Deus nesse ministério, Deus na sua vida, É Deus verdade. com vocês que estão coordenando. Também agora com o pastor Enoque, que está à frente também da pastoral. Isso. E nós agradecemos ao pastor Ronilson por essa conversa, por esse bate-papo, sabendo que Deus é conosco, Deus é com vocês nesse ministério, pastor. Amém. Eu me agradeço pela sempre a atuação do Expositor Cristão, que sempre tem nos ajudado, tem nos abençoado, divulgou a campanha do Congresso ano passado, né, tem divulgado também o nosso trabalho, a nossa viagem, tem orado por nós, acima de tudo. Então isso eu creio que, como diz o Bispo João Carlos, né, o ministério é bom e ele é nosso, né? E então nós estamos à disposição para que nós possamos, de uma certa forma, ajudar você, pastor, pastora, a abrir e dar a oportunidade para o surdo que está ao lado da sua casa, seu vizinho, ir à sua igreja e aceitar Jesus como Senhor e Salvador da vida pessoal dele. É isso aí. E a gente quer o retorno do Senhor dessa viagem depois, pastor. Com pra certeza. gente ajudar no trabalho, divulgar o trabalho, saber como que foi lá, como foi a recepção, como que foi essa viagem missionária que você está fazendo lá. Sim, com certeza. Assim que nós voltarmos, nós vamos dar o feedback, né? Estaremos com certeza mostrando a nossa atuação lá fora. Os surdos, irão 6 surdos, eu e minha esposa. Minha esposa também é intérprete, além de ser intérprete de Libras, a Priscila Lopes, ela também é intérprete de inglês. Então ela vai nos auxiliar também, nos acompanhar. E são 6 surdos do grupo Def Dance, onde eles vão estar apresentando dança e teatro lá durante o congresso. Então eu creio que nós teremos boas possibilidades até mesmo de apresentar, né? Eu terei lá um tempinho para apresentar o Brasil, né? Os surdos do Brasil que serão representados pelo Ministério Emmanuel.